Bom, pessoal, boa noite, tudo bem? Faz um tempinho aí que eu não gravava um vídeo, mas eu acho que estão ocorrendo algumas situações aí que eu podia deixar uma contribuição. Hoje teve o desabamento de mais uma marquise na cidade de Penápolis, que somada com a marquise que desabou nos Jardins recentemente, próximo do feriado aí do dia 15, somam-se aí duas marquises com vítimas, né? Então, acho que é importante a gente pontuar algumas coisas com relação esse tipo de obra. As marquises, na maioria das vezes, elas são estruturas isostáticas, ou seja, é, elas são acopladas, né, à estrutura principal por um engaste. Né? Na maioria das vezes, pode ser também uma estrutura contínua, mas vamos considerar aí que a maioria se encaixa no tipo isostático. Isso tem um problema do ponto de vista de colapso estrutural, né? Ela não avisa que vai cair, ela simplesmente cai. Diferentemente de outros tipos de estruturas hiperestáticas, em que elas vão avisando, né? Avisando, vão dando indícios, vão fletindo. Então, as marquises têm esse problema, que somado, né, ao fato de obras já muito antigas, né, como foi o prédio dos Jardins, que era um prédio com mais de 40 anos, né, acabam aí potencializando esse problema. E somado a tudo isso, a gente tem um problema sério aí com relação à manutenção dessas marquises, né? Então, a gente acaba vendo aí nos destroços das marquises que caem. Não sei se é o caso de Penápolis, que eu não tive a oportunidade de ver com detalhes ainda, mas no caso da Marquise dos Jardins, pelo que a gente viu aí nas fotos, você vê que ela tinha uma espessura bastante acentuada, né? E a diferença de tonalidade das camadas indica uma diferença aí de tempo na execução. Então dá a entender que a camada inicial devia ter lá coisa próxima de 7, 8 centímetros, com uma armadura bastante esbelta, né? Pelo menos nas fotos mostra isso. Só que acima dessa camada tem uma espessura lá que passa 20 centímetros, né? Quase 30 centímetros talvez, ou próximo disso. E você vê que é uma coloração diferente. Então dá a entender, e aí também é um dos problemas dessas manutenções, que foram fazendo novas camadas de impermeabilização sem remover a camada anterior, a camada antiga, que estava com problema. Né? Então não dá para acontecer isso, não pode acontecer isso. Né? Quer dizer, o responsável pelo prédio, pela marquise, tem que ter uma consultoria técnica aí que oriente nesse sentido, né? Que remova a camada de impermeabilização e faça uma nova. Isso aí pode ser uma das causas. E já que a gente está falando de sobrecarga não prevista, precisa verificar os equipamentos também que são colocados sobre essas marquises. Né? Nessa de Penápolis, eu vi nas fotos que tinha alguns equipamentos caídos lá junto com os escombros, né? Não sei exatamente a situação, mas é um indício, né? É uma situação que a gente precisa levar em conta. Né? Você não pode enchendo a superfície da marquise com equipamentos que não foram previstos, né? Pode gerar uma sobrecarga aí que pode dar pode ser um gatilho para um problema de colapso estrutural. Aí a gente tem outros problemas, né? Você pode ter um erro aí na elaboração do projeto, você pode ter um erro de posicionamento das armaduras, né? A marquise, se a gente for pensar numa estrutura isostática, ela vai trabalhar com momento predominantemente negativo, que vai precisar de armadura negativa posicionada na parte de cima, acima da linha neutra, né? Então, só que na hora de executar isso, pode ser que na hora da concretagem, da movimentação de pessoal sobre essa armadura, ela tenha descido e fique lá numa posição de armadura positiva, que aí não tem muita finalidade, né? Então temos esse problema aí de execução, pode ser um problema também de erro de projeto, pode ser um problema de escoramento mal feito ou mal retirado, vamos dizer assim, porque quando você retira o escoramento, você já tem que ir retirando pensando na maneira como essa marquise vai trabalhar, que é em balanço. Se você tirar de uma maneira errada, você acaba deixando ela bem apoiada, gerando alguns esforços lá que podem ocasionar fissuras excessivas, que pode entrar água, pode entrar
monóxido de carbono, dióxido de carbono e todos os elementos aí que podem agredir do ponto de vista de corrosão as armaduras, que sendo já estando trabalhando, né, já estando aí tracionadas por conta do momento negativo, pode ter até esse processo de corrosão acelerado, né? Em obras antigas, a gente tem também aí a questão da fluência, né? Do desgaste natural do elemento estrutural, que requer aí uma análise de um profissional habilitado, com experiência em recuperação estrutural, um profissional que tem experiência em estruturas, né? O que enseja, na realidade, que todos os prédios passem, pelo menos aí a cada 1, 2 anos, né? O ideal é a cada ano, por uma vistoria geral, que o engenheiro civil vá lá, dê uma olhada em tudo, emita um laudo com a respectiva anotação de responsabilidade técnica, e caso ele detecte, né, visualmente algum problema um pouco mais agudo, uma fissura onde não tinha, ou um desnivelamento de alguma peça, que aí sim possa ser chamado, ele oriente que um especialista na área possa avaliar com um pouco mais de acuidade, com um pouco mais de cuidado, e possa aí traçar algumas providências a serem tomadas. Lembrando que uma obra de recuperação estrutural ela é muito mais perigosa que uma obra de construção, porque a obra de recuperação estrutural pode ter um colapso a qualquer momento. Foi o caso lá, por exemplo, me parece, lá de Fortaleza, né, que durante um processo de recuperação estrutural o prédio veio a desabar e fazendo lá várias vítimas, né, uma tragédia. Então, é interessante que essa conduta seja aí, adotada pelos responsáveis pelos prédios e também aí eu deixo até um apelo para que o nosso legislativo se debruce aí sobre a necessidade de elaboração de leis que direcionem os responsáveis à obrigatoriedade de uma inspeção periódica nos prédios, né? Eu acho que o custo de uma inspeção é ínfimo perto dos custos que podem advir de um colapso estrutural, né? Isso falando apenas de custos materiais. Se a gente for pensar nas vidas envolvidas, quer dizer, não tem preço isso, né? E também, se você levar em conta que as inspeções vão gerar aí providências de manutenção, não deixa de ser um investimento, porque o custo de uma providência ele costuma ser muito menor do que o custo de uma recuperação aí de um vulto maior. Então, eu espero que esse vídeo aí contribua. Estou à disposição, acho que quem discordar, deixe nos comentários aí, tiver alguma dúvida que eu puder ajudar também. É importante a gente estabelecer até uma discussão sobre esse tema com diferentes pontos de vista, para que a ideia possa evoluir aí e atingir o maior número possível aí de pessoas, né? Mas é isso, gente. Forte abraço para vocês, bom final de semana, que Deus abençoe a todos e que Deus nos proteja com esse sem número de obras aí, sem manutenção. Forte abraço a todos.